Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí novamente, eu sou o professor Rivaldo, professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos aí para mais uma aula nossa e agora a gente vai deixar essa coisa de clima um pouquinho de lado, né? Fiquei sabendo aí que tinha gente que não aguentava mais assistir minha aula, mas é só clima, é só clima, é só clima. Aquelas aulas eram clima, clima, clima. Mas não se preocupe muito não, que a gente vai entrar numa outra maratona grande agora também. Ixi, coisa boa, coisa legal. O que eu tô falando aí para você? Olha lá, ó. Agora nós vamos deixar um pouco essa camada gasosa do nosso planeta e nós vamos falar um pouquinho de quem? Da nossa famosa hidrografia. Você sabe muito bem o que é essa hidrografia, né? Então o hidro é água. Então, a parte da geografia conhecida como hidrografia, ela é conhecida como o quê? Ela é conhecida justamente como estudo das partes líquidas do nosso planeta. Isso é legal, certo? O que nós temos lá? Por que isso é legal? Porque a água no nosso planeta, ele é um problema grande e a gente vai conversar lá na frente a respeito disso. O que acaba acontecendo com a nossa água aí? Quais são suas características? Primeiro, nós sabemos que a tal da água, ela é essencial à vida, correto? E além disso, hoje a gente vive um problema que a gente vai conversar também lá na frente, que é a chamada escassez de água. Por quê? Se nós olharmos basicamente a superfície do nosso planeta Terra, parte muito grande, 3/4 dela é o quê? Formado aí por água. Então tem bastante água no planeta, mais ou menos, né? O que acaba acontecendo? Essas águas elas vão se dividir em dois grandes grupos. Então, de um lado, você tem aquelas águas que são chamadas águas marinhas ou águas marítimas. Mares e oceanos são importantes, né? Por diversas razões, que essas águas dos mares e oceanos elas são importantes aí. Basicamente, nós podemos tirar alimento de lá, frutos do mar, pescados e afins, servem como transporte. São fonte, muitas vezes, de muito mineral que a gente possui. Mas aí você tem uma parcela muito menorzinha de água, que são as chamadas águas continentais. Tem gente que fala assim, é água doce. Não é água doce. Por quê? Porque a água não é doce. Ela não tem sabor nenhum. Não tem cor, não tem cheiro, né? Nós chamamos de água doce, tudo bem. Água salgada até se justifica, né? Porque os mares e oceanos realmente ele tem sais dissolvidos em sua água. Mas as águas doces fica assim. Eu gosto mais de águas continentais, mas eu falo água doce também de vez em quando. Só que essa parcela, ela é uma parcela muito pequena. Não chega a 2,5% do total do planeta. Essa parcela de águas que nós temos aí. E é essa água que nós estamos passando por problemas e problemas muito grandes. Então nossa preocupação de agora em diante vai ser o quê? Nossa preocupação, sem sombra de dúvidas, é essa coisa relacionada com a água. Algumas características da hidrografia, né? Como é que nós entendemos isso, se existem problemas, sua utilidade econômica, tá? A água é nós agora, tá certo? Então nós vamos lá. Nós vamos começar por onde? Por um conjunto de águas aí, que elas são basicamente conhecidas como as águas continentais de superfície. Então nós acabamos encontrando o quê? Que no continente você tem diversos tipos de água, diversas localizações diferentes dessa água. Você tem de superfície. O que seria de superfície? Rios e lagos, correto? E você tem também águas subterrâneas, que são principalmente lembradas pelos lençóis freáticos. Os grandes aquíferos que nós temos no planeta, e o Brasil é um destaque muito grande para esses aquíferos aí, mas tudo no seu tempo a gente vai ver aí. Então agora nós vamos começar a ir por esses rios e lagos, ver algumas características, como é que isso funciona e assim por diante. Então a primeira coisa que eu quero que você dê uma olhadinha é nessa tela aqui para mim, certo? Essa tela, ela vai ser uma telinha que ela vai tratar de uma coisa chamada de ciclo da água. Então, a gente já viu esse ciclo da água quando nós conversávamos brevemente sobre quem? Sobre a atmosfera. Isso aqui também é coisa que a gente vê lá no clima.
Você lembra? Quando a gente foi ver, por exemplo, o caso da umidade atmosférica. Então eu chamei a atenção sua. A água, ela está onde? A maior parte dela está na superfície do nosso planeta. São os rios, lagos e oceanos. A energia solar vai tratar de fazer o quê? Olha lá a nossa energia solar, que beleza ela. Ela vai aquecer esses rios, lagos e oceanos. Correto? Então essa energia solar faz com que aconteça justamente aí uma evaporação. A água que está em estado líquido, ela vai tratar de fazer o quê? Ela vai tratar justamente aí de passar para o estado gasoso. Ficam lá gotículas na atmosfera. Por diversas razões, mas principalmente porque baixa a temperatura dessa atmosfera, o que acontece com a água? A água retorna para o seu estado líquido. Isso acontece toda hora. Você nunca teve aquela assim, por exemplo, na tua casa? Você vai lá, tira uma garrafa d'água de refrigerante da tua geladeira, que está muito gelada. Deixa ela algum tempo lá em um canto, em cima da pia da cozinha da tua casa. Chega lá depois, ela está tudo úmida, tudo suada, que a gente fala. Sabe o que rolou ali? Ela está com uma temperatura muito baixa. Aqui, ó, tem umidade, a gente não está enxergando. A hora que essa umidade veio e encostou na tua garrafa, automaticamente nós tivemos o quê? Ela abandonou o estado de gás e passou para o estado líquido. Olha aí, ó. É exatamente a mesma coisa que nós temos aqui. E daí essa água, quando ela retorna, principalmente na forma de chuva, ela pode abastecer os rios e muita dessa água vai infiltrar e vai se acumular nessas camadas mais internas do nosso planeta, formando aí lençol freático, aquífero e assim por diante. Então esse é o ciclo hidrológico. Uma parte muito grande, muito significativa dos rios do planeta são abastecidos por conta disso, né? Por conta desse regime que a gente chama de regime pluvial, né? Existe o regime glacial, que principalmente quando a neve ou gelo do polo ele derrete. Por exemplo, você pega o caso canadense, né? O canadense tem uma vasta rede hidrográfica, principalmente abastecida pelo degelo mais próximo ao polo. Ainda você pode ter rio que é abastecido com o próprio degelo da neve. Daí a gente diz que esse é um regime nival. Olha aí quanta coisa a gente tem. Não é mesmo? Mas quando a gente vai estudar essas águas superficiais que nós temos no nosso planeta, a gente costuma organizá-las em bacias hidrográficas, né? A ciência sempre tem essa coisa, tem que ser cada coisa na sua gavetinha, cada coisa bonitinho lá. Então, aqui não é diferente. Então daí a gente vai criando uma série de conceitos, né? O principal conceito que está por trás de tudo isso, ele é o conceito de bacia hidrográfica. Então você ouve falar assim, tem a bacia hidrográfica do Amazonas, do Paraná, do São Francisco, que são grandes bacias hidrográficas. O cara fica lá pensando, eu sei, uma bacia hidrográfica é o quê? É o rio, né? O rio. Não é o rio. Certo? Quando nós temos o rio em uma determinada região, ou os rios de uma determinada região, eles formam o quê? Eles formam justamente uma coisa que nós chamamos de rede de drenagem. Vem na tela aqui comigo para você ver, ó. Então tá aí, ó, um esquema de uma rede de drenagem. Então você vê aí, ó, primeiro nós vamos lá dar uma olhada nos nossos riozinhos aí. Perceba você, rio principal, é o grande rio. Existe série de rios menores que vão tratar de fazer o quê? Que vão tratar justamente aqui de desaguar nele. Nós chamamos de afluente. Pode ter afluente, o afluente pode ter um afluente que ele acaba sendo denominado do quê? De subafluente. Nesse caso aqui, ó, quando ele vai desaguar provavelmente lá no oceano, nós vamos ter uma foz em delta. Então percebe que ele abre como se fosse um triângulo. E ali no meio começam a surgir diversas ilhas sedimentares. Isso aqui é um tipo de foz. Se ele saísse num canal único, como acontece
com a maior parte dos rios brasileiros, quase a totalidade, seria um estuário. Lá do outro lado, nas regiões mais elevadas, nós temos a nascente. E daí a gente vai pegar esse rio e vai dividir ele. Curso inferior, curso médio e curso superior. Beleza? É difícil isso? Claro que isso não é difícil, isso é tranquilo. Tá? Então, quando a gente fala dos rios de uma determinada região, nós estamos nos referindo à sua rede de drenagem. Bacia hidrográfica é outro trem. Não tem muito a ver, até tem que ver sim, né? Bacia hidrográfica, a gente faz a denominação de uma determinada região. Correto? Então, aquela região que vai ter uma determinada rede de drenagem, os rios, e todos esses rios vão ser afluentes de um rio principal, toda aquela região ali, ela vai ser conhecida como o quê? Como uma grande bacia hidrográfica. Vem aqui comigo, ó, só para você entender isso aqui. Aí estão os elementos de uma bacia hidrográfica. Rede de drenagem, você já sabe o que é, né? Mas daí nós acabamos encontrando ali, olha um outro elemento importante. Divisor de águas, montante e jusante. O que é isso? Divisor de águas geralmente são formas mais elevadas do relevo. O maior exemplo, um bom exemplo que a gente tem de divisor de água é, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, aqui no continente sul-americano. Então elas são grandes altitudes. Toda aquela parte oeste vai existir uma grande quantidade de rios, com a vertente toda para o Pacífico. E nós que estamos para cá, a leste da cordilheira, os nossos rios todos para o Atlântico. Então você tem uma grande divisor de águas. Isso pode acontecer também o quê? Dentro de um país. Por isso que no Brasil, e veremos isso com calma, nós temos o quê? Diversas bacias hidrográficas. Olha que legal isso aí. Ainda na nossa tela ali aparece o quê? Mais dois conceitinhos. Qual eram os conceitinhos que apareciam? Presta atenção lá, ó. Conceitinho de montante e jusante. Cuidado para isso. Você se coloca ao lado do rio, vamos pensar assim. O rio tá vindo, ó, nas tuas costas, ele passa para você e vai correndo lá para frente, beleza? Então, o que está abaixo de você é a jusante. Que diziam que está atrás de você é o montante do rio. Então, mais ou menos seria a ideia o quê? Jusante, rio abaixo. Montante, rio acima. Tranquilo? Então é mais um conceitinho aí que vai para você. Tinha chamado tua atenção também que nessa aula, além desses nossos rios aí, que a gente já começou a dar uma olhadinha neles, nós trataríamos de ver o que também? Nós trataríamos de ver essa questão relativa aos lagos. Tá? Então a gente sabe muito bem que os lagos, eles consistem em quê? Os lagos não são nada mais, nada menos que essas grandes porções de água que se acumulam em algumas regiões. Ah, então se é uma porção de água que se acumula em uma determinada região, a gente pode dizer tranquilamente o quê? Que lago é tudo igual? Não. Nós temos diferentes tipos de lagos. E agora eu quero que você venha aqui comigo e dê uma olhadinha quais são os principais. Fica aí na tela. Aqui, ó. Você tem os lagos tectônicos. Quando essa água se acumula onde? Justamente em deformações presentes na costa terrestre. Uma falha tectônica que lá existe pode acumular água. Você tem um lago vulcânico, que ele vai ter origem o quê? Em antigos vulcões, geralmente eles estão extintos. Você tem lagos que são lagos residuais, tem lagos associados a antigos mares que secaram, certo? Então esses resíduos foram expulsando e isolaram partes aí. Você tem lagos de depressão, que é uma forma de relevo mais baixo que pode acumular água. E daí você vai encontrar ainda uma quantidade grande de lagos que são lagos mistos, que pode ter essas características aí, né? Quando nós vamos falar, por exemplo, de lagos no Brasil, o Brasil é esse país extremamente pobre em lagos. Por conta de quê? Por conta que nós temos um território muito antigo. Então, muito sedimentado,
desgastado, isso foi, digamos assim, tapando com esses sedimentos o lago. Mas não é a melhor forma de se referir a esse fenômeno. Nós tivemos lá o intemperismo nas regiões mais altas, os sedimentos se deslocaram para as regiões mais baixas, e onde existia a possibilidade de um lago, acabou acontecendo o quê? Que ele basicamente desapareceu. É o caso dos lagos residuais. Região amazônica era uma região que antigamente tinha o quê? Uma quantidade grande de oceanos. Resíduos que vieram dos Andes, expulsaram por uma região muito grande ali, foi se depositando em toda a planície amazônica de sedimentos, e empurraram o mar. Muitas vezes ali se criaram lagos residuais que passaram pelo mesmo processo. Tranquilo? Tudo bem? Tudo legal? Agora é o seguinte, né? Ó a famosa lá, ó. Para você brincar depois da aula. Exercícios. Desenvolvendo habilidades você vai fazer para mim, meu querido e minha querida, da página 719. Todos, que não são muitos, e que você vai fazer com todo o carinho possível. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.